Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Sexta-feira é dia de crop view, é dia de saber que interferência o clima vem tendo nas lavouras pelo Brasil afora. Hoje a gente vai pegar duas importantes regiões produtoras, região do sul do Rio Grande do Sul, centro-sul, na verdade, do Rio Grande do Sul, para saber como é que anda a produção por lá. Afinal de contas, a gente teve um período bastante extenso sem chuvas por lá, de estresse hídrico mesmo. Recentemente as chuvas retornaram. Será que isso dá uma condição melhor para as lavouras? A gente vai saber nessa conversa que a gente vai ter também com a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Está aqui a Cristina com a gente para trazer as informações dessa região ou de parte lá do Rio Grande do Sul. A gente vai falar também de Nova Chavantina, não é isso, Cristina? Lá no Mato Grosso, que apesar da gente olhar para o mapa e ver uma condição favorável de chuva para o Mato Grosso, o pessoal lá em Nova Chavantina está reclamando de falta de chuva, de estiagem e comprometimento aí para a safra. Vamos ver se é verdade essa situação e até que ponto esse clima mais seco está influenciando na produção por lá. Seja bem-vinda, Cristina, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E vamos começar falando do Rio Grande do Sul, Cristina? Vamos lá, boa tarde, Alex, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu desci um pouquinho mais, Alex, a gente falou do Centro-Sul, eu fui lá para o Sul, chamei o Bagé, porque me chamou a atenção a condição crítica. E aí nós estamos quase lá na fronteira, no extremo sul, né? E eu vou mostrar para você aqui, eu vou descer, eu fiz uma simulação de um plantio em 25 de novembro, de um cultivar com um ciclo de 120 dias. E olha só o que acontece com esse quadro de produtividade. Bagé está penalizando desde o início do plantio, Cristina? Desde o início, olha só, plantou numa condição boa, eu fiz plantio aqui em 25 de novembro, né? Uhum. Tinha chuva, já tinha chovido, embora não choveu muito depois, mas as chuvas, olha só como elas estão irregulares e numa quantidade muito pouca. E ainda que nós falamos aqui, nós trazemos dados que é o dado médio do município. Uhum. Ou seja, pode ter condição ainda pior que essa, né? Ainda pior, pode ter ainda pior. E ainda assim a gente vê uma penalização bastante significativa, né? Sim. Neste momento, nós estamos aqui, ó, florescimento. No florescimento, no início do florescimento. E você vê um déficit hídrico só nesse decêndio, que vai do dia 24 de janeiro ao 2 de fevereiro, se as previsões estiverem corretas, né, de 43 milímetros por cultivar. Então, ele sai de 75% da produtividade e cai para 63%. Passa para o segundo estágio de florescimento faltando água e cai para 56% da produtividade. Nossa, hein? E vai terminar lá na colheita com 47%, Cristina? Com 47% se as previsões estiverem corretas. Olha o acumulado ao longo do ciclo, 200 milímetros, muito pouco, hein? Muito pouco, né? Muito pouco. Vamos para o balanço hídrico? Olha só. Lembrando, nós temos as 3 barras, a primeira marrom é a data de plantio, a do meio verde mais claro, momento atual, e a última colheita. A linha amarela, a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, não tem um histórico de excedente. Isso que eu ia falar, nunca foi um primor aí de chuvas além da média, né, Cristina? Não, mas você vê que nós temos aqui, olha, você está vendo que essa barra ela desce vermelha num déficit muito maior do que... Uma situação que piora, né? Que piora muito, né? Historicamente, você teria um excedente para esse cultivar plantado nessa data de 0 milímetros, e nós estamos com um déficit de menos 32, né? E vai demorar para recuperar, pelo que está mostrando aí, né? O que mostra aqui, olha, nas chuvas, é que você vê que ela não vem muito, ela é muito pouca, né? 20 Chove, milímetros a cada 10 dias. É em pequeno volume, né? Em pequeno volume. E você imagina a irregularidade dessa precipitação. E aparentemente não beneficia em nada a planta, e a planta sente, né? O resultado
Perda de mais da metade do potencial produtivo. Exatamente, é muita perda, né? Vamos aqui para olhar um pouquinho previsão, olha, nós temos duas previsões aqui, nós temos uma chuva anunciada aqui, 18 milímetros para o dia 28. Depois nada para o dia 29. Nada. Olha só. Então você vê que toda aquela chuva, todos aqueles 20 milímetros que estão lá anunciados, praticamente eles acontecem num dia só, né? Você vê que aqui está um pouquinho mais dividido. Mas né? mesmo assim é muito pouco, né? Muito pouco. Se ela estiver dividida dessa forma, ela é praticamente zero. Se ela concentrar num dia, ela pode significar alguma coisa. Poxa vida. Bom, subindo um pouquinho, a gente tem Santa Maria, que também não está nas melhores das condições, mas está numa situação um pouquinho melhor que Bagé, né, Cristina? Está melhor do que Bagé. Em Santa Maria, eu fiz uma simulação de plantio em 15/11, cultivar com um ciclo de 120 dias. Você vê, olha, ele também sai numa condição de que já tinha chovido, né? Embora com pouca chuva, bastante irregular ao longo do ciclo, faltando chuva em vários momentos, mas ela chega ainda no momento atual, né, nesse decêndio atual, com 86% de produtividade. Vai agravar a partir de agora, então? Vai agravar a partir de agora. Porque é momento, imagino, de... florescimento. Florescimento, enchimento de grão. Se faltar água, a planta não responde, né, Cristina? Não responde. E você vê que aqui o prognóstico da meteorologia não é dos melhores. A chuva está até sinalizada ali, mas como em Bagé, pequenos volumes, de 20 milímetros só lá. Exatamente. A gente pode ter a previsão, olha, balanço hídrico. Você vê aqui, olha, que já faltou bastante chuva no desenvolvimento vegetativo. Vê pela linha amarela que normalmente a curva tradicionalmente tem, né? Chuva. Exato. E nós vemos momento atual em diante com a barra vermelha, menos acentuada do que em Bagé, mas aqui o déficit hídrico sinalizado na previsão. E déficit hídrico, dependendo do momento da planta, é prejuízo, é perda de produtividade. Exatamente. Quanto que está sinalizando aí a finalização da colheita, Cristina? 61%? 61%. Que também é muito pouco. Um pouco melhor que Bagé, mas que também é muito pouco. Imagina, você tem um potencial de 100% aí e vai colher só, de cada 10 grãozinhos que você colheria, vai colher só 6, né? Pois é, você vê aqui, eu saí com um potencial produtivo de 75 sacos por hectare e nós chegamos em 45. 45 vai ficar ali, será pagando a conta, né? Do custeio. Sabe lá se vai conseguir pagar a conta, né? Pois é. Verdade. Bem difícil. E o que vai acontecer nos próximos dias? Vamos ver aqui. Nós temos duas previsões. Então, novamente, tem uma chuva acentuada aqui no dia 28, né? O pouco que chove nessa previsão aqui está concentrado. E aqui nós temos ele de forma um pouco mais diluída. Mas é praticamente nada, Alex. Praticamente nada. E exatamente, 28 e 29 são os 2 dias aí, 9 milímetros, né? Que situação. Muito pouquinho. Não é zero, e o restante é zero, ó, então é nada mesmo. 6 milímetros, previsão para o município inteiro, não é chuva nenhuma. Até 10 milímetros, né, município, não é chuva nenhuma. É pouco, né? Nós estivéssemos falando, olha, uma previsão concentrada num determinado raio, mas nós não estamos, né? Nós estamos falando do município. Ô, Cristina, e lá no Mato Grosso? Porque quando a gente olha os mapas de previsão climática, né? Ou até de umidade no solo, a gente vê uma condição aparentemente favorável. Mas quando a gente foca, a gente começa a ver reclamação de produtor. Hoje mesmo a Fernanda Custódio conversou lá em Primavera do Leste com o presidente do Sindicato Rural do município, e ele falou que por lá já tem perda consolidada aí de pelo menos 10% da produção em função de períodos de estiagem durante o ciclo de produção. E ele alertou a Fernanda que em Nova Chavantina a situação está pior. Você comprovou isso? Você chegou a ver se faz sentido essa reclamação dos produtores? Vamos lá, faz sentido sim, Alex. Eu fiz uma simulação de plantio em 25 de outubro,
Um cultivar também com ciclo de 120 dias. E olha só, você vê que ela começou muito bem, com excedente, né, bastante excedente ao longo do ciclo. Depois faltou comecinho de janeiro, faltou um pouquinho. E nós vemos aqui, olha, faltando mais um pouco aqui entre o dia 12 e dia 22 de janeiro. Uma penalização maior, né? Uma penalização maior. Acabou de acontecer praticamente, então? Acabou de acontecer. Então é isso que os produtores estão falando. Olha, nós estamos aqui, olha, enchimento de grão, né? E faltou, olha só. Não choveu nada nesses últimos 10 dias, né? Não choveu nada. Então você vê que caiu para 83%. Então aqui nós estamos falando de 17% de perda de produtividade em função de condição climática. E as perdas continuam aqui, com excesso de chuva. Por excesso de chuva, olha só. Meu Deus. Então agora que o grão vai entrar na sua fase de maturação e colheita, que não precisa de água, parece que a previsão está sinalizando que vai chover muito e que vai penalizar. Então está confirmada a volta das chuvas a partir de agora, então, Cristina? Está confirmado. Vamos dar uma olhada? Olha, eu vou mostrar aqui o gráfico do balanço hídrico para você. Olha, você está vendo essa barriga aqui, ó, momento atual, nós estamos aqui no meio da barriga, que é o que eles estão reclamando. Faltou chuva, né? Faltou chuva. Só que no momento seguinte, olha aqui o tamanho do excedente. Que é justamente na maturação. E muito acima da média histórica, né? Muito acima da média histórica. Vamos ver a previsão como é que está. Então aqui de novo, olha, você vê que para o dia 27, aqui tem 44 milímetros anunciados nessa previsão. Depois fica sem chuva e a partir do dia 2 parece que ela volta. Volta de novo, né? Vamos ver a outra, como é que tá? Olha, aqui não tem essa chuva concentrada no dia 27, mas nós temos aqui a volta das chuvas a partir do dia 30, né? E daí não para mais, hein? E aí não para mais. Que situação, hein, Cristina? Pois é, são previsões, mas é o anúncio que nós temos nesse momento, né? Infelizmente, uma situação, judiação, né, da lavoura. Acaba de passar por um estresse no momento que precisava de água e agora que precisa de um pouco de menos água, vem um excedente grande anunciado. Vamos esperar que ele não seja tão grande assim, né? Tem aqui o Geraldo Emanuel Prison, lá de Coromandel, Minas Gerais. Cheguei atrasado, de qual região estão falando? A gente falou de basicamente 2 estados, o centro-sul do Rio Grande do Sul, viu, o Geraldo? E agora a gente está falando lá de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso. Situação em Nova Chavantina é preocupante, penalizou agora nesses últimos 10 dias por causa de falta de chuva, ó, déficit hídrico de 18 milímetros, isso reduziu a produtividade para 83% do potencial produtivo, só que agora as chuvas voltam e olha aqui, penalizando de novo, o excesso de chuva penalizando de novo aí a produção lá em Nova Chavantina. Primeiro por falta de chuva, agora por excesso de chuva, ou seja, influência direta do clima na produção de soja lá no Mato Grosso, especificamente lá em Nova Chavantina. Cristina, agora só para entender, isso aqui não é a relação do que choveu com o que a planta precisa naquele determinado estágio de desenvolvimento e que reflexos isso tem para a produção, não é isso? É isso mesmo. O que nós temos aqui, na verdade, é toda a necessidade da planta nos seus vários estádios de desenvolvimento fenológico. Então, nós partimos de uma condição ótima para o desenvolvimento dessa semente e o que ela precisa de condição de temperatura, de precipitação, de condições hídricas, enfim, de insolação e de radiação, né, desculpa. E aí, o que o clima, da forma como ele acontece, o quanto ele afeta a produtividade. E nós temos aqui as previsões e as tendências climáticas. Então, nós olhamos até esse momento o que o clima afetou, a produtividade dessa lavoura, e nós temos aqui o indicativo da meteorologia para dizer que se acontecer da forma que ela está indicando, como é que ela segue até o final do ciclo.
Muito bem. Cristina, e dá para ver de várias regiões, né? A gente já falou hoje do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, mas é o Brasil inteiro mapeado, né? É o Brasil inteiro. Nós temos o Brasil inteiro e as culturas que nós temos aqui são a soja, o milho, o trigo, o café e o feijão. E quem tiver interessado, quiser conhecer um pouquinho do CropView, como é que faz? É só entrar em www.cropview.com.br, vai na tecla Experimente, faz o seu cadastro, tem uma versão gratuita, você cadastra a tua região e o que você precisa saber e ter em mãos: a data do plantio, o tipo de solo e a variedade do cultivar do ciclo em dias. Então, você colocando esses dados, ele vai processar e vai te dar uma resposta do que o clima vem afetando a sua lavoura. O Geraldo Preson, que participou agora há pouco, ele é lá de Coromandel, Minas Gerais, está dizendo que Minas Gerais está extremamente seco também. Ô Geraldo, se você quiser que a gente faça essa simulação, semana que vem a gente traz as informações aqui para você, mas manda para a gente o que a Cristina acabou de falar, que é o dia que você plantou, a data do seu plantio, manda para a gente o ciclo da sua variedade, quantos dias aí, e manda para a gente o tipo de solo, não é isso, Cristina? É isso mesmo, é o tipo de solo. Então, manda aí para a gente, que eu peço para a Cristina, semana que vem a gente traz para você essa avaliação de Coromandel em Minas Gerais, para ver se bate realmente com o que está acontecendo aí na sua região e o que essa condição extremamente seca que você está relatando aqui pode trazer de consequência para a sua produtividade aí, tá certo? Manda então para a gente. Eu até fiz uma palhinha, eu tinha um Coromandel aqui, eu abri para o Geraldo olhar, olha. O que eu tinha era um plantio em 1 de novembro, também um cultivar com ciclo de 120 dias. E nós vemos aqui, ó, onde está essa barra do meio, ela está mostrando uma queda na chuva. Olha a previsão. Será que é esse período que ele está falando que está extremamente seco lá? Pois é, mas a gente só vai conseguir analisar isso para ele se ele mandar para a gente a data de plantio e a variedade a cultivar. E olha aqui. O que acontece? A quantidade de chuva precipitada ou não, ela vai ter consequência diferente para cada tipo de cultivar e para a data de plantio diversa. Por quê? Vai depender do estágio que se encontra a lavoura e quanto que a condição climática interferiu. Então, para uma mesma região, nós podemos ter respostas diferentes, dependendo da variedade plantada e da data do plantio. E a gente já fez simulação aqui, né, Cristina? Com 5 dias de diferença de plantio e a condição é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, muda tudo. Muito bem. Tá bom, Geraldo? Manda aqui pra gente, então, que semana que vem a gente traz essa análise para você, análise lá do CropView. Agora, você também pode entrar no CropView e fazer você mesmo a própria simulação. É uma ferramenta bastante simples, bastante intuitiva. Você vai adicionando lá as informações e tem explicação, né, Cristina? Quem não conseguir entender de uma primeira vez, pode procurar no YouTube, que também tem, não é isso? Pode procurar. Nós temos os vídeos no YouTube que mostram como faz. No Facebook a gente está sempre dando dicas também, fazendo publicação de várias regiões no Instagram. Quem quiser nos seguir, é só procurar o CropView e lá vão estar todas as dicas. E se tiver alguma dificuldade maior, entra aí, manda um e-mail para a gente no contato@ruraltecnologia.com.br com a sua pergunta e nós vamos responder. Muito bem. Cristina Queiroz, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem tem mais, Cristina. É isso aí, Alex. Um bom final de semana para você e para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Até mais. Tá aí, então, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, Bagé também lá no Rio Grande do Sul, condição bastante tensa aí para as lavouras, principalmente em função da falta de chuva. Nova Chavantina, a gente teve uma condição agora nos últimos 10 dias de seca, que atingiu basicamente um período importante, que é o de enchimento de grãos, e isso acabou penalizando aí a produção. Só que agora vem um excesso de chuva, pelo menos a previsão está mostrando isso, que vai trazer ainda mais prejuízos para a lavoura. Fique atento, então, você produtor de Nova Chavantina aí no Mato Grosso. Bom, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção.